Salve, salve, rapaziada. É o seguinte, já tem gente na mídia afirmando, cravando o título do Palmeiras. E assim, campeonato maluco, né? Porque até um mês atrás, o Palmeiras ele estava descartado. Palmeiras, em todos os aspectos, era um time que a gente não via possibilidade de conseguir essa reviravolta e estar, né, com o mesmo número de pontos que o líder. Mesmo que o líder tenha 2 jogos a menos, mas olhando para a tabela agora, nesse momento, o número é igual, velho. Então o Botafogo ele vai ter que se coçar para conseguir vencer esses 2 jogos aí, colocar uma diferença de 6 pontos. E aí sim, com 6 pontos teria uma gordura ali até o término do campeonato. Mas eu acho difícil o Botafogo vencer esses 2 jogos. E aí o Palmeiras, com 5 vitórias seguidas, o Endrick se torna titular dessa equipe e transforma o time do Palmeiras, né? Muda totalmente a postura. E aí o Palmeiras, ele agora tem grandes chances de conquistar o título. Vamos ver o que disseram aí, eu separei esse trecho. No final, eu vou fazer minha análise. Para mim, Palmeiras será campeão brasileiro, o Botafogo não ganha do Vasco. Hoje eu tô falando isso já, você lembra? Desde a semana retrasada. Você falou que era o Botafogo. Não falei não. O Palmeiras, eu falei você em algum sabe que as momento coisas que era o ficam Botafogo. gravadas aqui nesse Sim, programa. Em algum momento eu falei que era o Botafogo quando tinha 10, 12 pontos. Agora você tem que analisar o que o Botafogo está fazendo como uma das piores campanhas do segundo turno. Então se eu persistir, eu insistir, na minha opinião, vendo o que o Botafogo está fazendo, quem está errado sou eu. Então eu tenho que mudar. E se o Flamengo vencer 2 seguidas ali? É. E se o Botafogo ganhar as 2 atrasadas? O se, ele não entra aqui, meu querido. Nós estamos falando de fatos reais, não de possibilidade. Então o que eu quero dizer é o seguinte, na real, a virada do Palmeiras do Botafogo, o Palmeiras é outra pegada. Contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras estava mortinho, cansado. Porque o esforço que foi feito contra o Botafogo reflete no próximo jogo. Entendeu? Então, para mim, o Palmeiras vai ser campeão. E vou além para você, hein? E vou além para você. Cai aí Goiás, Cruzeiro, Curitiba e América já foram. É, na opinião de cada um de vocês, o favorito à conquista do título brasileiro. Vocês apostam em quem? Aí vale futebol, vale elenco, vale experiência, vale o que está acontecendo no momento. É claro, faltam 7 jogos. Ana, pode começar. O que você acredita aí que pode acontecer nesse campeonato? Dependendo do jogo que nós vamos ver, que eu acho que para a arbitragem vai ser um jogo difícil, que a gente está falando do Vasco e Botafogo, se o Botafogo conseguir vencer esse jogo, eu continuo apostando no Botafogo como campeão. Sei que Bragantino tem possibilidade, claro. Sei que Palmeiras, com o Abel agora focado 100% no Campeonato Brasileiro, também tem essa possibilidade, com um time forte, bem estruturado, mas eu entendo que o Botafogo pode se encontrar dependendo desse clássico. Entendo que amanhã o Botafogo volta o trem volta a entrar no trilho, Botafogo vence o Vasco amanhã, o Tiquinho volta a fazer gols, não vai novamente perder como perdeu um pênalti, por exemplo, no jogo do meio de semana diante do Palmeiras, e aí tudo volta ao normal. Ou seja, o Botafogo volta a jogar bem, volta a vencer e o Tiquinho volta a fazer gols. Tudo o que estava acontecendo vai voltar. Olha só, o Atlético Mineiro, ele tropeçou diante do América ontem. Sim. E o Atlético é aí muito o Hulk falou que vai embora, né? Acabou o campeonato, vai embora. Depois pedir desculpa. E o Atlético é muito superior ao América. Você não vai falar que ele tá muretando? Não. Ele começou a muretar. Se fosse eu, você já atravessava. Ele está respondendo, o senhor espera. Eu estou dizendo que um clássico ele é totalmente diferente. Nós sabemos, a rivalidade é eterna. Por mais que a equipe do Vasco seja fraca diante do Botafogo forte, mas o Vasco precisa, né, dos pontos lá embaixo, na zona de rebaixamento. Sim. Então o Vasco vai jogar a Série A amanhã, praticamente. Pô, só vida, que o vai Vasco jogar a jogou vida. contra o Flamengo, Miller. Eu discordo de você. O Vasco mas arrebentou. Eu não acho que o Vasco é esse. O Vasco não não mereceu é, perder o Flamengo. Não, é o time... Não mereceu. Então- Dos que estão brigando aí para não cair, ou pela vaga na segunda divisão do ano que vem, interprete como você preferir, o Vasco... É o melhor, é o menos ruim. Ele é o menos ruim, Tá, mas digamos. segura aí. Contra o Flamengo fez um Você jogo vê? pau a pau com o Flamengo. Para eu voltar com você. Então, Miller, claro, passa muito pelo jogo de amanhã. Para você, nesse momento, você aponta quem como favorito? Palmeiras. O Palmeiras. Marina, Como o Abel disse, matematicamente, o Botafogo é o favorito. Sim. Até porque não depende de ninguém, só Isso. dele mesmo. Agora, diante do que nós estamos vendo o Botafogo nesses 2 meses de decadência, eu aposto no Palmeiras. Marina, para você. A roupa Nesse entrega. momento, A cor da roupa A entrega. cor da roupa será que entrega? Já era, já era. Escolhida a dedo Não, hoje essa não roupa fui que eu tô que ligado. escolhi essa roupa, já ficando Mas ficou claro muito aqui. bem. Obrigada, Garrafa.
Eu tô com o Miller e com a Ana também. Eu acho que o Botafogo, ele tá à frente, tem 2 jogos a menos, mas o jogo de amanhã vai ser um divisor de águas, porque se perde amanhã contra esse time do Vasco, que é inferior e está numa situação bem complicada, aí... Mas o Bragantino também chegando ali. Eu acho que o Bragantino tem mais força que o Palmeiras. Mais força que o Palmeiras, mas você ainda fica com o Botafogo. Com o Botafogo. Tá legal. É claro que passa pelo jogo de amanhã. A gente esperava o Botafogo já... venceu o Cuiabá, vence o Botafogo está tendo essas oportunidades de vencer para liquidar o campeonato, para retomar, e isso não tem acontecido. E emocionalmente, depois de tomar aquela virada como tomou, depois de olhar do sofá a vitória do Palmeiras, o Palmeiras se iguala em pontos, a pressão está muito grande. E eu não vejo, né? É óbvio, não só eu, todo mundo você olha, não tem jogadores experientes, jogadores vencedores do Botafogo, são jogadores profissionais que estão se dedicando, que podem ser campeões, que até merecem o título, apesar desse momento, mas o emocional vai pesar muito. E aí eu vejo Palmeiras e Bragantino, um dos dois deve passar pelo Botafogo, na minha opinião. E vou mais além. Acredito, eu apostaria minhas fichas no Bragantino. Porque ele está muito perto, mas está 1 ponto, teoricamente. Por pontos perdidos, ele tem mais. Então, a minha avaliação é Bragantino. Bom, o trecho que eu queria mostrar era só esse mesmo. É o seguinte, rapaziada. Vamos comentar um pouco aí, né, sobre essas opiniões que, assim... Muita gente ainda está acreditando no Botafogo, né? Pelo fato do Botafogo ter 2 jogos a menos. Só que a gente tem que analisar o futebol que o Botafogo vem apresentando, né? O futebol que o Botafogo vem apresentando, cara, o credencia a estar no Z4 nesse segundo turno. Então, como que eu vou apostar num time que no segundo turno está desempenhando um futebol de um time que briga para não cair? Como que eu vou imaginar que um time que briga para não cair, ele pode ser campeão? Então assim, mas no primeiro turno o Botafogo arrebentou, que não sei o que, já foi. Tanto já foi que a vantagem que ele construiu no primeiro turno, cara, foi pro saco. Por mais que tenha 2 jogos a menos, mas analisando a tabela no momento agora, a pontuação tá a mesma. O Botafogo ele vai ter que mudar a sua postura, mudar o seu desempenho, se quiser abrir 6 pontos de vantagem, né? Ganhando esses 2 jogos que faltam. Então, analisando o momento atual do Botafogo é de um time que briga para não cair. E em relação ao Bragantino, também está muito bem. O Bragantino, ele tem um jogo a menos ainda, né, em relação ao Palmeiras. Então, assim, se ele ganha o jogo a menos dele, ele fica até na frente do Palmeiras, ele pode até ser o líder do campeonato. Se o Botafogo não ganhar do Vasco, o Bragantino ele pode depender só de si para conquistar o título. E aí que está o problema. Eu não confio no Bragantino. Eu não acho que o Bragantino é um time confiável no momento de chegada. Eu tenho um pé atrás. Então, analisando o momento, o psicológico e a camisa, o Palmeiras ele tá melhor que os demais. O Palmeiras ele tá no momento psicológico melhor do que o do Botafogo e ele tem uma camisa mais pesada, além do que o Botafogo, mais pesada também do que a do Bragantino. Então, cara, e tem o fator Endrick, né? O Bragantino ele não tem esse fator. É um conjunto ali que tem que funcionar muito bem para vencer os jogos. Agora, no caso do Palmeiras, além de ter um conjunto forte, ele tem o Endrick que está jogando muita bola, convocado aí para a seleção brasileira. Então, assim, eu diria que o Palmeiras é o favorito a conquistar o título. Não dá para cravar, não dá para ter certeza, igual o Ulisses Costa falou, né? Afirmou que o Palmeiras vai ser campeão, mas o favoritismo existe. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Um abraço a todos.